Oi, pessoal! Mais um dia da nossa jornada Despertar. Hoje, o dia 27. Nossa, estamos chegando, né? Vamos lá, eu espero que vocês tenham feito a prática do vídeo anterior, que foi com Sorvaniania, né? Foi muito bonita. E bem, eu queria falar para vocês hoje sobre esse nível do despertar, quando a gente começa a acessar os nossos registros acásticos. Quando a gente começa a acessar essas informações que estão inconscientes. O que acontece quando a gente chega nesse nível? A gente começa a ativar no nosso DNA os talentos, as virtudes, as qualidades que a gente precisa acessar para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para a nossa ascensão. Então, nem sempre a gente sabe o que vem aí. Ajeitando aqui meu cordão. Nem sempre a gente sabe quais são esses talentos, essas virtudes. O que é isso que precisa despertar, que já faz parte da nossa existência terrenal e que a gente não tem conhecimento. Então, todas as nossas experiências encarnatórias, nós adquirimos conhecimento, nós adquirimos sabedoria, em todas elas, experiências, né? E essas experiências, esses conhecimentos, isso vai ficando impresso no nosso DNA. Mas ele pode ficar adormecido, esse conhecimento, durante muito tempo. Por quê? Porque você tem que adquirir outras ferramentas, outros conhecimentos, outros talentos. Então, conforme você vai adquirindo esses talentos, conhecimentos no seu processo encarnatório, coisas que às vezes você aprendeu lá atrás vão ficando adormecidas e vão ficando profundamente esquecidas. E aí, de repente, você, numa vida consciente, como nessa aqui agora, você tem vontade de fazer algum curso, de conhecer alguma coisa nova. E daí, quando você começa a estudar aquilo, você percebe que você já sabe. Eu falei, nossa, eu já sei isso. Como é que eu já sei? Isso é fácil para mim. Isso significa que você foi iluminando no seu DNA um conhecimento que você já sabia. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era criança, eu ouvia as pessoas falarem de doenças e vinha na minha mente assim, essa pessoa devia usar tal planta. E eu não tinha a menor, criança, não tinha a menor ideia. Às vezes eu não sabia nem o nome das plantas. Mas vinha isso para mim muito forte. Eu ouvia alguém falar, fulano tá com não sei o que, fulano cicrano, e eu falei, ela tinha que tomar chá de inhame, chá de alface. Eram umas coisas assim muito loucas que vinham para mim. E eu era criança. Eu sabia, era uma coisa inata, eu sabia o que vinha, mas depois eu esqueci completamente isso, tá? Hoje eu não tenho esse conhecimento, mas eu lembro bem que eu tinha isso de saber o que eram as plantas e tudo mais. E tinha uma outra coisa também, que eu era fascinada. Naquela época a gente tinha enciclopédias, né? Não tinha internet. Eu era fascinada criança por enciclopédias, tudo que tinha arqueologia, tudo que aparecia o Egito, história, eu adorava. E eu começava a ler aquilo, criança lia revistinha em quadrinho, eu lia enciclopédia de arqueologia, por exemplo, principalmente ligada ao Egito. E eu queria ler tudo, porque aquilo me dava uma identificação, uma coisa muito forte. Hoje eu sei, né, que eu tenho muitas vidas no Egito e por isso eu tinha essa identificação. E sei também que eu trabalhei com ervas. Hoje eu sei, fazendo a abertura dos meus registros acásticos, que eu trabalhei muito tempo com ervas, né, como bruxa, como sábia e tudo mais. Benzedeira. Então, por isso, criança, eu tinha esse conhecimento. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Quando a gente começa a acessar essas informações inconscientes, vai iluminar, começa a iluminar um conhecimento que você não sabe de onde vem. Pode começar a vir também uma
vontade de aprender algo novo, uma vontade de conhecer uma coisa nova. Você não sabe, nossa, eu tô com uma vontade de aprender isso, ou então isso começa a aparecer alguma coisa na sua frente e que te chama a atenção e você passa a querer fazer aquilo. Até um artesanato, alguma coisa, por exemplo, eu tenho isso de fazer crochê, de fazer artesanato, e eu sinto que é uma coisa que eu já fazia, sabe? Eu não sou boa, mas eu entro em um processo meditativo muito forte quando eu começo, por exemplo, a fazer o crochê, quando eu começo a fazer alguma bijuteria. Isso me traz uma meditação, estado meditativo. Então, por exemplo, eu não tenho nenhum jeito para comida, nada, eu não tenho jeito para fazer comida. Não é algo que me atrai. Agora, me coloca ervas, me coloca banhos, escaldapés. Eu tenho uma sabedoria inata que vem, mas alimentos não. Então, isso, por exemplo, você tem fascínio por cozinhar. Isso é uma coisa que pode vir com você de outras vidas. Então, quando a gente acessa esse nível, ilumina essas novas informações que na verdade não são novas, são memórias, tá? Então, o que a gente fez no vídeo passado, que Survaniania trouxe, foi acessar uma primeira memória sua, desde que você veio, desde a sua origem estelar, que você veio para a Terra, e encarnou aqui nessa encarnação de Lemúria, de Atlântida, tá? Que é muito importante que a gente acesse essas encarnações que a gente aprendeu alguma coisa nova, que a gente adquiriu novos conhecimentos. Então, isso é a ativação dos nossos registros acásticos, que necessariamente a gente não precisa ir lá saber o que eu fui, o que eu deixei de fazer, não. Você precisa ativar talentos, qualidades, virtudes, conhecimentos que você precisa utilizar nessa vida consciente, nesse momento, para o seu desenvolvimento, o seu crescimento, a sua evolução. É para isso. Porque muitas vezes você saber que você foi isso ou foi aquilo em outras vidas só faz bloquear você para uma evolução. Porque você fica preso naquela experiência. Você alimenta o ego muitas vezes. Ou você justifica atitudes, comportamentos que você tem agora, porque você, mas na outra vida eu fui açoitada, na outra vida eu fui queimada na fogueira, na outra vida por isso que eu não gosto de fogo, por isso que eu não gosto de água. Não interessa. Isso tudo a gente tem que ultrapassar, sabe? E fiquem sabendo que a gente teve reencarnações muito medíocres, extremamente medíocres. A gente fica achando, não, eu fui Cleópatra, eu fui um sacerdote ali aonde, eu fui um rei muito rico. A gente põe, né, encarnações num poder. Olha, eu tive encarnações que eu fui um pastor. Nasci sendo pastor, meu pai e minha mãe pastora, nasci ali cuidando de ovelha, morri cuidando de ovelha. Uma encarnação praticamente desperdiçada. Encarnações desperdiçadas também contam muito, que você não quis interagir, não quis ensinar, não quis participar da vida por opção, você perde, você desperdiça uma vida, tá? Não teve processo evolutivo. Essa minha encarnação que eu fui um pastor, eu teria muito o que fazer dentro de uma aldeia e não fiz. E isso me atrasou. Eu não queria me interagir, eu não queria falar, não queria participar. Por opção, não porque não tive escolha. Então, eu tive encarnações que eu fui homem, que eu fui mulher, que eu fui criança, morri criança, que eu fui muito ruim, e normais, que fui uma lavradora, um lavrador, normal, vocês também.
Então, essa história de que a gente foi sempre alguma coisa muito importante, isso é ego, gente. Tem que tomar cuidado, tá? Tivemos encarnações muito medíocres. E que aprendemos a, por exemplo, cuidar de abelha. É um aprendizado, é um conhecimento, sabe? Aprendeu a ordenhar a vaca. É um conhecimento, sabe? Aprendeu a lidar com as plantas. Aprendeu a plantar. Aprendeu a fazer doce de frutas, não importa. Aprendeu magia, ok, eu tenho as minhas encarnações como bruxa, como feiticeira, como benzedeira. Ótimo, esse conhecimento eu trago hoje para a minha vida. Né? Isso foi despertando em mim, a magia é muito forte para mim. E eu tenho lembranças disso. Então, eu tenho essa questão de abertura dos meus registros acásticos das minhas vidas passadas desde criança. Eu tenho acesso a essas vidas, que foi muito sofrido, não foi nada agradável. Foi muito sofrido. E eu perguntava o tempo inteiro, às vezes chorava, ficava muito mal. Por que que eu tenho que saber disso? Eu vivi coisas muito pesadas, muito ruins. Isso tem que ter uma função. Eu só dizia isso, meu Deus, isso tem que ter uma função. Passei por vários terapeutas de vidas passadas que eles mesmos não sabiam me dizer por que que eu tinha abertura de vidas passadas espontâneas, né? Esqueci a palavra. Começou. Então, é importante que a gente peça, que ative os talentos, as virtudes, as qualidades e os aprendizados importantes para a evolução da nossa vida, tá? A gente vai fazer isso agora. Então, tome a sua água, pegue o seu cristal, sente-se confortavelmente. Eu vou pedir proteção, pedindo proteção. A minha consciência escolhe, neste momento, aqui e agora, criar uma rede de proteção em volta de todos que estão aqui envolvidos, fora do tempo e espaço, num campo quântico, que a qualquer momento que cada um acessar esse vídeo, entre nessa rede consciencial quântica, sob a proteção de Arcanjo Miguel, Uriel, Rafael, Gabriel e Arcanjo Metatron, anjos e arcanjos mestres ascensionados de luz. Peço orientação, direcionamento com a minha egrégora de luz, conectada com a egrégora de todos os envolvidos, para o bem maior de todos. Então, tome uma respiração profunda, feche os seus olhos e agora você vai decretar comigo. Eu digo o seu nome, Nanda da Paz, digo o seu nome. Fale em voz alta, decreto, som é importante, tá? Determino aqui e agora e reivindico os meus talentos, qualidades, virtudes e conhecimentos de vidas passadas e paralelas que iluminem no meu DNA e que participem diretamente para a minha evolução e crescimento neste tempo, neste agora, nesta era, neste momento. Eu, como, digo o seu nome completo, reivindico talentos, virtudes, qualidades, conhecimentos necessários para o meu crescimento, evolução, desenvolvimento e expansão, despertar e ascensão. Respire. Coloque toda a atenção no seu coração agora. Solte toda a atenção no seu coração de luz. Fique atento à sua respiração. Veja agora aquela luz azul platina iluminando do seu coração de luz, que vai crescendo nessa região do seu coração, pegando todo o seu tórax,
ombros, braços, mãos, pegando seu abdômen, iluminando todos os chakras. Continua vendo essa luz expandindo, iluminando os seus chakras até o 8º chakra, até o seu chakra dos pés. Veja todo o seu corpo iluminado com essa cor azul platina brilhante. E essa luz vai expandindo e iluminando também todo o seu campo áureo. E agora veja essa luz iluminando as suas células. Se veja como pontos de luz. Perceba-se que seu corpo deixa de ter densidade e passa a ter espaços, pontos de luz que são todas as suas células iluminadas pelo seu DNA cristalino. Veja iluminando o seu DNA cristalino. Veja todo o seu corpo iluminado em luz. E agora vá levando sua consciência mais para dentro ainda, em uma célula, em um DNA. Perceba esses filamentos de DNA. E neste momento, fale, eu ativo os 12 filamentos de DNA nas minhas células. E vejo os 12 filamentos de DNA sendo ativados. Eu ativo os 12 filamentos de DNA das minhas células. Eu ativo os 12 filamentos de DNA das minhas células. Veja ativando, como se você pudesse levar sua consciência para todas as células do seu corpo e vendo os 12 filamentos de DNA sendo iluminados, ativados, e as pontes que ligam um ao outro. Respire. Ativo a minha memória ancestral, todos os talentos e qualidades, virtudes, aprendizados, aqui e agora, ativando, ativando, ativando nas minhas células, aqui e agora. Ativo todos os aprendizados, conhecimentos, virtudes, talentos ancestrais necessários neste tempo, neste agora. Ativo aqui e agora as minhas células. Isso. Respire, perceba como vai pulsando no seu corpo, as suas células expandindo. Desde que esses talentos e qualidades, virtudes, aprendizados, eles iluminem nas células e comecem a circular pelo seu sangue. Perceba como se um novo conhecimento, um talento, uma virtude comece a iluminar. Veja essa luz saindo do seu DNA e passando pela sua, iluminando a sua corrente sanguínea. E conforme vai passando, iluminando pela sua corrente sanguínea, perceba agora esse sangue iluminado passando pelos seus 2 hemisférios cerebrais. Ilumine os seus 2 hemisférios cerebrais com essa luz azul platina, fazendo conexões, conexões, conexões com a sabedoria ancestral que eu ativo agora nos meus neurônios, fazendo sinapses. Aí veja as sinapses acontecendo nos seus 2 hemisférios cerebrais,
fazendo as sinapses necessárias para ativar o conhecimento, sabedoria, talentos e virtudes ancestrais necessárias para o meu crescimento, evolução, desenvolvimento, libertação, expansão, ascensão. Respire e veja os seus 2 hemisférios cerebrais sendo iluminados, fazendo sinapses, fazendo as sinapses, fazendo as sinapses. Mantenha toda a consciência agora no seu cérebro. Veja as sinapses acontecendo nos seus neurônios. Se você não vê, sinta, perceba, confie, aceita, se entregue. O seu sistema sabe o que ele está fazendo. Volte toda a atenção agora para a região do seu timo, aonde está o seu coração de luz. Traga essa luz toda agora de volta para o seu coração de luz, seu coração diamante, concentrado. O foco de luz desse coração de luz vai agora para a sua cabeça, o seu cérebro. E faça essa conexão das sinapses cerebrais ao seu coração de luz. Esse foco de luz fica circulando do coração de luz ao seu cérebro, do cérebro ao coração de luz. O seu cérebro ilumina também a pineal e a hipófise, a gente já falou disso. Quando a gente ativa os 2 hemisférios, a hipófise e a pineal, elas são iluminadas também. Respire. Todas as glândulas do seu corpo agora são iluminadas através dos seus chakras, que são iluminados, ativados, iluminados e expandidos. Então, todo esse conhecimento agora que foi absorvido pelas suas sinapses cerebrais vindas do seu DNA, agora vibram no seu coração, nos seus chakras e expande agora para todo o seu campo áureo. Respire. Reconheça esses talentos, virtudes, qualidades, conhecimentos que integram no seu ser e que vêm para a sua memória, aqui e agora. Ativo agora esse conhecimento, sabedoria, virtudes, qualidades, conhecimento na minha memória, aqui e agora. Isso, volte de novo a atenção ao seu coração. Respire. Mantenha essa frequência hoje durante todo o dia. E se você tiver algum insight, alguma informação, terminando aqui, você vai escrever. Tome uma respiração profunda. Vai voltando a sua consciência aqui agora. Se mantenha ainda nessa pulsação. Não recolha a energia. Só vai retornando aqui agora, percebendo onde você está sentada. Pode se tocando um pouquinho, abrindo seus olhos. Espreguice. Volte para cá. Forte, né? Sejam bem-vindos. E anote. Insight, informação, o que vier é informação para você. Você está ativando novas informações. Durante a noite você pode ter sonhos lúcidos,
Pode ter um sonho que você perceba alguma coisa nova, pode ter ideias, pode ter muitos insights. Então, durma com um caderninho do seu lado, para de manhã ou durante a noite você anotar. O que vier, aceite como informação que está despertando do seu DNA, tá? Lembrando que você não tem o controle sobre isso. Estamos agora ativando outro nível de despertar, que é um nível inconsciente, mas que vai começar a vir para sua consciência novas informações. Então esteja aberto, esteja aberta para recebê-las, tá bom? Seja bem-vindo, aproveite. Gratidão por vocês me permitirem estar aqui cumprindo a minha missão. Estou aqui para vocês. Saúde, Nã. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.